teste pesquisador de sinais. Bom, gente, quem tá assistindo meus vídeos aí da montagem da bancada de teste multifuncional do Instituto Padre Hells tá tendo oportunidade aí de ver meus vídeos desde o começo até agora, né? Como é que tá ficando a montagem da bancada, tá? Hoje eu vou falar sobre o circuito, é o segundo vídeo do circuito da bancada de teste multifuncional, tá? O pesquisador de sinais, tá? No primeiro vídeo eu mostrei a plaquinha em si, falei um pouquinho da plaquinha e dos componentes, e neste vídeo, como prometido, agora eu trago já as peças, né, os componentes soldados na placa, tá? Aqui a gente tem a nossa bancada, né? O circuito que nós vamos falar hoje é este aqui, pesquisador de sinais, e aqui eu tenho em mãos já a plaquinha, né, com os respectivos componentes, tá, soldado na placa. Então a gente vai aproximar aqui um pouco aqui, tá, e vai fazer uma análise aqui nos componentes soldados na placa. Então a gente tem que ter em mente, gente, a seguinte didática, a seguinte coisa, né? A gente tem que ter em mente. Precisamos do nosso manual, o nosso guia, né? Quando você compra o curso, ele vem um guia assim, manual pesquisador de sinais, para você montar o kit, tá? Para você fazer a montagem do kit. E precisamos também, para a gente se guiar, para não fazer nada errado e fixar os componentes certos, né, na placa, para a gente saber onde os componentes vão ser conectados, precisamos também do nosso esquema elétrico. Muito importante o nosso esquema elétrico para a gente se guiar, para saber o que a gente está fazendo, para saber aonde que é soldado cada componente, tá? Porque a placa possui componentes que são polarizados e componentes também repetidos, mas diferentes. Tem mais de um diferentes, né? Cada um no seu respectivo lugar, tá? E precisamos também deste guia, tá, que diz montagem da bancadas e dicas, para a gente também poder se guiar, tá, para poder fazer a montagem dos componentes certos. Então, gente, eu vou falar num fator hoje muito importante, tá, que eu me esqueci de falar no primeiro vídeo, então eu vou falar agora. A gente vai analisar primeiro aqui, até na bancada, eu vou dar mais uma aproximada no circuito que a gente vai falar hoje, que é esse aqui, ó, teste pesquisador de sinais. Como a gente pode ver, ele possui dois jacks, né, dois jacks RCA, tá, o J1 e o J2, tá, e esse preto aqui que é o Terra, tá, que é a referência do circuito, é o Terra. Então aqui é o seguinte, um jack desse aqui é para RF, para radiofrequência, e o outro é para áudio, que é audiofrequência, que você vai fazer os testes e testar no aparelho que você vai estar testando, seja ele rádio, uma placa de televisão ou alguma outra coisa desse segmento. Isso aí mais tarde eu vou entrar mais em detalhe, eu vou falar mais sobre isso aí. Eu não vou entrar muito em detalhe hoje, para o vídeo não ficar muito extenso, que hoje é só a mesma parte da montagem. Eu vou fazer um outro vídeo, faço um terceiro vídeo mostrando a placa funcionando, tá? A placa já ligada, já funcionando. Tá? Hoje é só a parte de montagem mesmo, tá? Então voltando aqui a nossa plaquinha aqui, tá? A nossa placa, o kit, tá, do Instituto Padre Hells, tá? O pesquisador de sinais, tá? Como você pode ver, eu já estou com os componentes já soldados na placa, tá? Então hoje eu vou falar de um fator importante aqui que eu acabei me esquecendo de falar no primeiro vídeo, tá? Aqui nós temos, né, já alguns componentes já soldados na placa, todos, né, componentes já soldados já na placa. Nós temos aqui a nossa chave, que é a chave de liga e desliga, onde você vai ligar a sua plaquinha, né, onde o kit vai ser alimentado, tá? Aqui nós temos capacitores de eletrolítico, tá? Aqui estão os capacitores da placa. Tem também capacitores de cerâmica, tá? O nosso capacitor de cerâmica aqui, o nosso famoso, né, aqueles capacitores que a gente diz,
o lentilha, né? Ele tem, é mais conhecido o apelido como lentilha, porque ele é que nem uma lentilha, ó. Você pode ver o formato dele, é um formato de lentilha, tá? Capacitor de cerâmica, tá? Nós temos soldados na placa também resistores. São 4 resistores na placa. Resistor 2, 3, 4. Aqui os 4 resistores soldados. Tá? Possui 4 resistores. Aqui estão os resistores. Tá? Ali onde diz R2 é resistor, R1 é resistor, R2 é resistor, R3 é resistor e R4 é resistor. A placa também possui um diodo Zener. Tá? Aqui, como você pode ver aqui, o diodo Zener. Tá? Possui também transistores. A placa possui 2 transistores, que eu já vou falar deles. E possui também um circuito integrado LM386. Tá? Aqui está o circuito integrado. Tá? Aqui no detalhe da placa, como você pode ver, ó. Vamos ver se vai dar para pegar aqui a numeração do CI. Tá aqui, ó. A numeração do integrado ele é um LM386. Tá? Esse aqui é o circuito integrado que integra a nossa plaquinha. Você pode ver que ele está soldado num soquete, numa base. Tá? Ele tem uma base, ó, onde ele está soldado. Tá? Não é obrigado, tá, gente, você soldar ele nessa base. Eu soldei porque veio essa base no kit. Então eu usei essa base aqui para soldar o integrado, o CI. Olha lá, ó. Tá? Ele está soldado numa base, ele está fixado em cima. Ó. Tá? Ele tem uma base que ele tá soldado a base na placa e ele encaixado na base aqui, ó. Essa basezinha aqui, ó. Tá? Um soquete soldado na placa e ele fixado no soquete. Tá? Não é obrigado você a soldar ele. Soldar o soquete, você pode botar ele direto na placa. Eu uso o soquete veio junto, que é melhor. Você pode notar que o CI ali ele tem um chanfro, tem um corte, tá? Aqui, ó. Tá? Olha lá, ele possui um corte, um entalhe. Tá? Esse entalhozinho também tem no soquete e tem lá na placa, lá embaixo, lá, ó. Dá pra ver aqui lá embaixo, lá, ó. Bem perto aqui do resistor, ó, lá tem o entalhozinho lá. O corte indicando o lado que o CI é soldado na placa. Tá? Você tem que cuidar, ter em mente e prestar muita atenção, se guiar pelo esquema elétrico, tá? Como ele é soldado. Ele é soldado nessa posição desse chanfro aqui. Tá? Então ele começa a ser contado nesse sentido aqui. Tá? O pino 1, 2, 3, 4. Lá embaixo o pino 5, o pino 6, o pino 7 e o pino 8 do CI do integrado. Tá? O LM386. Tá? Como você pode ver aí no detalhe aí, ó. Dá pra ver bem ali, ó, LM386. Tá? Nós temos também os nossos capacitores de eletrolítico. Tá? O capacitores de eletrolítico ele tem polaridade. Tá? O lado da faixinha é o lado negativo dele e o lado que não tem faixa é o lado positivo. E o mais importante, gente, nessa placa que você tem que ter em mente, você tem que cuidar também, se guiando pelo esquema elétrico, a placa ela possui 2 transistores. Um NPN e o outro PNP. Tá? Você tem que tomar esse cuidado. Tá? Olha lá, ó. É o transistor BC547 e o transistor BC557. Tá? O BC547, que é esse primeiro aqui, que é o T1, tá? Ele é um transistor NPN. E o transistor lá atrás, o BC557, que é o T2, é um transistor PNP. Como é que eu sei que ele é NPN ou PNP? Pelo esquema elétrico. Por isso que eu digo, é muito importante você ter o esquema elétrico e se guiar pelo esquema. Tá? Para você poder para você soldar o componente no lugar certo. Senão você vai conectar o componente no lugar errado. Tá? Você ainda corre o risco de danificar o componente e o seu circuito ainda não funcionar. Tá? Aqui, ó, o T1 BC547, ele é NPN, porque a setinha, tá? Aqui está a simbologia dele na placa, tá? Ali está a simbologia dele aqui, ó. Aqui está a simbologia dele, tá? A setinha apontada para fora, ele é NPN, tá? E a setinha aqui, ó, do T2 apontada para dentro, tá? Ele é PNP. Então o nosso BC547
ele é NPN e o BC557 ele é PNP. Então você tem que tomar cuidado que essa placa ela tem mais de um transistor. Aí você tem que tomar cuidado para cuidar. Tá? Esse cuidado que você tem que ter, você não acabar botando o NPN no lugar do PNP e o PNP no lugar do NPN. Senão o circuito não vai funcionar. Tá? Aqui ele marca os resistores não tem polaridade. Tá? Só você tem que prestar atenção, tá? Medir os resistores e saber. Ó, o R3 é um resistor de 2200 kΩ. Tá? O resistor 4 é um resistor de 680 ohms. Tá? Então você tem que tomar em mente isso aí para você poder colocar certo os componentes no lugar certo. Você vai se guiar pelo esquema elétrico da placa. Tá? Aqui eu tenho em mãos o esquema elétrico. Tá? Nesse livrinho aqui, tá, gente, ele explica tudo. Tá? Esse livro aqui explica tudo, como funciona o circuito, o que é esse circuito. Como eu digo, eu não vou entrar muito em detalhe, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Tá? Que esse vídeo é só mostrando a montagem do kit. Tá? Eu vou fazer uma outra hora um vídeo em partes separadas explicando isso aqui tudo, como funciona, como você trabalhar e lidar com esse circuito aqui. Tá? Então você tem que tomar o cuidado, tá, para você poder soldar os componentes na placa certo, para não ter nenhum problema. Eu só vou lembrando, gente, tá, que essa placa, essa plaquinha aqui, ó, aqui é como vai ficar a solda embaixo. Tá? Isso aqui é muito delicado. Você não pode ficar tirando e colocando componentes aqui, senão você vai acabar danificando as trilhas do componente. Tá? Você tem que cuidar. Tá? Isso aqui, ó, não dá para ficar tirando, soldando, tá? Porque é um componente muito sensível e ele estraga muito fácil. Ó, os componentes já estão todos soldados na placa. Falta só soldar os jacks RCA e a saída de áudio, que é o alto-falante. Tá? Que sai daqui e vai para o alto-falante com um plug mono P2 para você escutar o som, tá? Quando você estiver testando o aparelho, se sai no alto-falante, nos estágios ali do circuito no rádio. Isso é uma parte de bancada, jamais na prática, mas adiante também eu quero fazer um vídeo e tá mostrando sobre isso aí. Tá? Então a gente vai agora aqui para nossa plaquinha que eu vou só distanciar um pouquinho aqui. E vou mostrar ali a placa embaixo como é que tá os componentes. Tá? Eu já tô com a placa solta aqui, já para adiantar já, para a gente não perder muito tempo. Tá? Com toda a delicadeza possível. Eu vou virar aqui a plaquinha. Aí vou mostrar aqui como é que tá ficando aqui embaixo. Ó. Aqui, nesta região aqui, nesta parte aqui, ó, é onde vai ficar a placa. Tá? A pesquisador de sinais, que é essa plaquinha aqui que eu acabei de mostrar. Ó, só vou aproximar aqui. Aqui, ó. Tá? Essa região aqui onde é que vai ficar a placa. Então o que é esse fiozinho que eu tenho aqui, ó? Esses fios aqui é aqueles fios daqueles jackzinhos que eu mostrei lá em cima lá. Tá? É onde vai as pontas de prova para você lidar na placa e para você fazer os testes, tá? Fazer a análise no circuito que tem que ser feito. Mais tarde eu vou fazer um outro vídeo, tá? Explicando sobre os cabinhos de teste que tem. Tá? A bancada tem vários cabos de teste, eu vou explicar depois. Mais tarde eu vou lançar um vídeo, lançar um vídeo aqui no canal explicando sobre esses cabos de teste. Tá? Aqui nós temos os fios dos dois jacks, tá? E aqui nós temos o fio, o terra, que é daquele preto, aquele que é o negativo. Tá? E aqui nós temos os fios do alto-falante. Tá? Aqui a gente tem o alto-falante. Aqui, ó, aqui está o alto-falante aqui, ó. Tá? Já está soldado o alto-falante lá no conector para o plug mono P2. Tá? Aí você liga de uma ponta a outra com o cabinho mono P2. E aqui está os fiozinhos do jack, ó, os dois vermelho e o preto. Tá? Esses fiozinhos aqui, gente, tá? Essa placa ela vai nessa posição aqui. Ó. A posição dela certa é assim. Tá? Tome em mente, tá, gente? Cuide. Tá? Essa posição aqui que vai ficar a placa. Ó. Aqui vai um LED. Então você primeiro tem que soldar tudo isso aqui primeiro, esses fiozinhos que estão soltos, e depois colocar o LED lá. Porque o LED, você tem que medir o LED, a distância dos terminais do LED até o painel ali da bancada. Tá? Que ele tem uma distância, então não adianta você soldar ele agora, tá? Porque tem uma distância certa ali que você tem que ter
para ele poder ser fixado ali no painel, para você não cortar as pernas muito curtas e as perninhas dele não chegar aqui, ó, porque tem uma distância aqui, ó, entre a placa e a plataforma aqui. Então, senão você corta lá, você não sabe o tamanho que fica. Então você bota o LED ali, fixa aqui, tem que cuidar que o LED tem polaridade, né? Lado positivo e negativo, o LED tem polaridade. Você tem que tomar em mente, você tem que cuidar isso aí, tá? Para você não soldar o LED invertido, senão o LED não vai funcionar. Então o seu circuito não vai funcionar. Aqui, gente, ó, vamos aqui para os cabos, então. Eu vou tirar a plaquinha aqui, ó. Esse, tá, o vermelho aqui, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, primeiro jack, segundo jack. Tá? Esse jack aqui é o jack de RF, de radiofrequência. Aqui na placa a gente tem dois orifícios, ó. Tá? Pode ser colocado em qualquer orifício aqui, tá? Você pode colocar ele. Tá? Por quê? Porque ele é soldado independente, tá? Ele não depende desse aqui, tá? É separado, ó. Um e outro aqui, ó. E esse aqui é o terra, que é o terceiro, tá? Ó, primeiro, segundo e terceiro, tá? Então esse aqui, tá? Esse fiozinho daqui, ele vai fixado aqui, ó. Esse aqui, tá? Ele vai fixado aqui, tá? Essa placa vai assim, tá? Nessa posição aqui, ela vai ficar aqui, tá? Olhando aqui por cima, tá? Você fixa a placa lá, ó. Você fixa ela lá direitinho. Só vou virar aqui, ver se eu consigo virá-la aqui com toda a delicadeza possível. Olha lá, você fixa ela lá, tá? Esse aqui é o primeiro jack, tá? É o jack do circuito da placa, tá? O jack 1 e o jack 2 é o primeiro utilizado, tá? É o RF, tá? Esse primeiro aqui. E esse aqui é o radiofrequência, tá? E altifrequência, tá? Então você vira a placa, botar ela aqui, vira a plaquinha aqui, ó, tá? Esse aqui é o primeiro, tá? O RF. Esse aqui, então, esse aqui, tá? Vai fixado aqui, tá? Esse aqui, esse fiozinho vai aqui e esse outro fio vai aqui, tá? Um é para radiofrequência, outro é audiofrequência. Esse outro fio aqui é o terra, tá, gente? Esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é o terra. Mais tarde, quando tiver soldado, tá? Não se preocupe que eu vou fazer outro vídeo e vou mostrar como é que vai ficar ali, tá? Esse aqui vai soldado num desses dois aqui. Qualquer um dos dois. Porque todos os dois são terra. Ó. Tá? Todos os dois aqui são terra. Tá? Essa aqui é a linha de terra, tá? É a linha negativa. Então ele pode ser fixo tanto nesse aqui como nesse aqui. E qualquer um dos furos, tá? Porque a região é a mesma. Tá? Então não quer dizer, se você botar num furo embaixo, tá? Se eu fixar ele aqui ou aqui, tá? Não quer dizer. Tá? Então eu vou pegar, por exemplo, tá? Eu vou pegar e vou colocar ele ali, ó. Aqui vai ser difícil aqui, ó. Que é curto os fiozinhos, é 4 centímetros só de fio, o fio é bem curto. Olha lá onde é que ele ficou, eu botei ele aqui, tá? Aí depois é que você aplica a solda e solda ali o componente ali, tá? E fixa a placa no painel, tá? Com um parafuso ali. Pega, ela tem 2 parafusinhos, você fixa ela com parafuso, tá? O outro aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o outro aqui lá. O espaço aqui tá bem complicado. Ó, o outro aqui vai lá. Ó, o outro também eu já fixei ali, ó. Tá? Vamos ver se eu consigo dar mais uma aproximada aqui. Ó lá, ó. Ó lá. Tá? Um aqui e outro aqui, ó. Tá? Esse aqui é o primeiro jack, tá? É o jack, é o RF, tá? Radiofrequência, o outro é audiofrequência, tá? Esse aqui é soldado aqui e aqui vai o outro, do outro jack vai aqui, ó. Vai nesse orifício aqui, qualquer um dos dois ali, tá? Você pode ver que tem 2 orifícios, ó, tá? Qualquer um dos dois, se você colocar, não tem problema. Pode colocar tanto no de cima como no de baixo, tá? Não quer dizer, tá? O terra é aqui embaixo, tá? Esse outro aqui do lado, tá? Você seguia pelo manual, tá, gente? E o manualzinho que você seguia pelo manual, o manual ele mostra direitinho aqui como fixar, tá? E esse aqui vai nesse borner aqui e esse aqui soldado nesse aqui, esse borner aqui, tá? E esse aqui o terra soldado num desses borner aqui. E aqui é o FTE, tá? É o alto-falante para você escutar o sinal do alto-falante quando você fizer o teste
estiver testando o aparelho, tá? Aí tem fixado ali na placa esse jackzinho aqui, ó, ele tem 3 terminais, ó. Esse jackzinho aqui ele tem 3 terminais, tá? Vai ver que ele tem 3 pinos. Tá? Ele tem aqui, por esse chanfro aqui que você seguia pelo pino correspondente, ó, pino 1, pino 2, tá? E pino 3. Tá, ó. Pino 1, 2 e 3. O pino 1, tá? Aqui explica, tá, gente? Nesse outro livrinho aqui que vocês, quem adquiriu o curso tem, ó, tá? Montagem da bancada, dicas, ó, tá? Aqui ele explica aqui, ó, teste pesquisador de sinais, ó, tá? A ligação do jack na placa. Aqui tá explicando tudo como é que é, ó. Tá? Na PCI pesquisador de sinais, ó, no ponto correspondente à massa do circuito, que é o ponto terra, né? Ó, circuito de saída de áudio, FTE, solde o fio que vem do terminal 3 do jack, indicado como aterramento. Tá? Então o pino 3 do jack, que é esse pininho aqui, ó. Ó, esse aqui é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. Tá? Ele é soldado aqui, ó, o pino 3, tá? Ele é soldado no ponto terra do circuito, que é esse ponto aqui. É essa malha aqui. Essa outra aqui é a malha positiva. Tá? Essa aqui é a linha positiva, tá? Tá? Que vai lá no transistor lá. Que vai lá na linha positiva, que vai lá no transistor BC557, vai soldado no coletor. O positivo vai soldado no coletor do transistor, tá? 557. E o outro, que é o terra, tá? Vai soldado na massa do circuito, que é o terra. Tá? Ele vai soldado aqui, ó. Tá? Na linha negativa do circuito. Tá? Eu vou voltar com outro vídeo, vou fazer outro vídeo, já vai estar a placa fixada, soldada, vou explicar para vocês como é que ficou isso aqui direitinho. Mas já deu mais ou menos para você entender, né? Como é que vai ficar aí. Aqui é a rede, tá? De alimentação. Tá? Então ele vai ficar assim, ó. Vai ficar assim na placa, assim. E aqui vai ligado a rede, que vai alimentar aqui. Tá? Eu vou falar também mais adiante também sobre essa rede aqui que eu fiz. A montagem dessa rede, como é que ela vai ficar. Tá, gente? Então era isso que eu queria abordar. Nesse circuito aqui, o pesquisador de sinais. Aqui vai sair outro fiozinho aqui, ó. Vou tirar a plaquinha aqui novamente. Aqui vai sair outro fio aqui. Deixa eu só levar mais um pouco aqui o normal. Distanciar mais um pouco aqui. Aí, maravilha. Aqui vai sair outro fio aqui. Vai sair um fio aqui negativo. E vai ligado no negativo da placa. Vai ligado nesse ponto aqui, ó. Vai ligado nesse ponto aqui, que é o ponto negativo. Vai ligado aqui, tá? Ele sai daqui, vai ligado aqui. E daqui ele sai e vai ligado para outra placa aqui, que é semicondutores de diodos, tá? Que é outra plaquinha que mais adiante eu vou estar fazendo e vou estar mostrando também. Mais adiante eu vou falar sobre esse circuito aqui. Tá? Aqui eu tenho o esquema elétrico desse circuito nos outros vídeos passados. Quem está me acompanhando eu já mostrei, tá? Como é que vai ficar isso aí. Ó, aqui é o esquema elétrico da ligação que alimenta os kits na bancada. Tá? Cada plaquinha, como ela é alimentada lá com o jack lá na fonte, tem uma fonte, tá? Uma fonte externa. Mais adiante eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre esse circuito aqui. Tá? Você conecta uma fonte externa que liga na energia elétrica, uma fonte, né? Que ela seja de 6 volts, tá? Corrente contínua DC 6 volts 2 ampere, para poder alimentar o kit. Tá? E a bancada também é alimentada com 4 pilhas também, tá? Aquelas 4 pilhas pequenas AA de 1,5 volts. Tá? Mais tarde eu vou falar sobre isso aqui, fazer um vídeo, eu vou estar explicando sobre isso aqui, ó. Tá? Olha lá, ó. Isso aqui é a ligação do circuito, tá? Como é que está ligado, tá? O esquema elétrico do circuito aqui da plaquinha. Tá, gente? Então é isso então, tá, que eu queria abordar. Eu já falei ali sobre os transistores, né? Você tem que cuidar. Tem uma outra plaquinha também que tem vários transistores, né? Eles são todos misturados também na placa, também tem de vários tipos, tem NPN e PNP. Tá? Mais tarde, quando eu montar esse kit também, que é o kit, se eu não me engano, é os semicondutores, tá? Eu vou estar mostrando isso aí. Vou estar falando e mostrando sobre isso aí, como é que vai ficar. Tá, gente? Então eu fico... Tá, eu vou botar o normal aqui. Pegar aqui com toda a delicadeza possível. Tome muito cuidado, tá, gente? Você trabalhar com isso aqui.
Isso aqui é uma placa muito sensível, tá? Ela estraga muito fácil, tá? A probabilidade dela se danificar, dependendo se você não tiver muita prática com solda ou alguma coisa, é muito grande, tá? É um material muito frágil, tá? Um material muito fraco, tá? E aí fica bem complicado, aí fica bem complicado, né? Bem fácil de estragar e danificar. Tá, gente? Então ali eu já falei sobre o circuito, aqui tá os jacks, tá? Ali tá os jacks RCA, o vermelho e preto, que é um que é radiofrequência e o outro é audiofrequência, tá? Aqui tá o jackzinho, tá? Que é esse aqui. Aqui tá o jackzinho, ó, tá? Esse aqui que tá ali na placa ali, ó, tá aqui, ó, tá? Esse aqui é para você conectar o plug, tá? O mono P2, ó, tá? Você conecta um cabinho aqui e conecta o outro aqui, ó, quando você estiver trabalhando com os outros cabos de teste no aparelho, para você escutar o som que vai sair aqui no alto-falante, tá? O alto-falante tem positivo e negativo. Quando você fizer essa montagem, você vai soldar dois fiozinhos. Vai soldar um fiozinho no pino 1, que é o positivo, e vai ligar no positivo do alto-falante, e no pino 3, tá, que é o negativo, e soldar no negativo do alto-falante, tá? Aí você coloca esse jackzinho aqui, ó, na parte aqui do onde que tá fixado o alto-falante, ó. Tá? Aqui onde é que tá o alto-falante, aqui tem outro, tá? E liga ali, faz a soldagem ali dos cabinhos no alto-falante. Mais tarde também eu vou estar falando sobre isso aí, como fazer esse circuito aí. Tá, gente? Por enquanto, então é isso. Assistam os outros vídeos aí da bancada de teste multifuncional do Instituto Padre House. Acompanhem lá a montagem. Vocês aí tiveram a oportunidade de ver os vídeos sobre a fonte de bancada. Tem um equipamento aí que eu adquiri aí para o canal para fazer os meus trabalhos, né? Eu fiz 2 vídeos e falei sobre esse aparelho, sobre essa fonte, como é que funciona. E depois da fonte eu estou continuando com a montagem da bancada. Tá? Vai ter um outro vídeo, tá? Hoje esse é o segundo. Vai ter mais um vídeo que eu vou trazer já o circuito já funcionando na placa e mostrando, falando um pouco mais sobre esse circuito, tá? O teste pesquisador de sinais.